No submundo das finanças de alto risco, uma assinatura vale mais do que uma vida. Em uma terça-feira chuvosa de outubro de 2023, Dante Casaro, chefe interino da organização criminosa de Nova York, estava a 3 segundos de assinar um documento que lhe renderia 150 milhões de dólares americanos por uma pilha de títulos italianos fraudulentos ao portador. O FBI não o impediu. Seus guarda-costas não perceberam. A pessoa que salvou o predador mais perigoso da cidade foi uma garçonete de 24 anos chamada Sofia, que estava apenas tentando reabastecer sua água. Ela se inclinou, olhou para o documento e sussurrou 5 palavras em um dialeto tão raro que apenas 3 pessoas naquela sala entenderam. Essas 5 palavras não apenas salvaram uma fortuna, elas começaram uma guerra. Esta é a história da garçonete que sabia demais. Para entender o quão perto Dante Casaro esteve de perder tudo, você precisa entender o cenário. Não se tratava de um negócio feito em um beco. Isso aconteceu no Obsidian Room, uma churrascaria exclusiva para membros em Tribeca, onde a garrafa de vinho mais barata custa mais do que um Honda Civic. Era 14 de outubro. A umidade em Nova York era sufocante, mas dentro do restaurante, o ar-condicionado mantinha a temperatura agradável de 20 graus Celsius. Dante Casaro sentou-se na mesa do canto. Mesa 9, aquela com vista direta para a entrada e a cozinha, estrategicamente escolhida por motivos de segurança. Dante não é o típico chefe da máfia. Ele não usa moletom. Ele veste roupas sob medida da Tom Ford, tem um MBA pela Wharton e dirige a Casro Logistics, um império de transporte que movimenta cargas legítimas durante o dia e lava o dinheiro do sindicato à noite. Ele tem 34 anos, é implacável e assustadoramente inteligente. Sentado à sua frente estava um homem chamado Silas Vine. Silas Vine era um fantasma no mundo bancário. Ele era corretor do mercado cinza. Aristocratas de dinheiro antigo tentando liquidar ativos sem alertar as autoridades fiscais. Vine era elegante, tinha cabelos grisalhos e exalava o tipo de confiança que vem de nunca ter levado um soco na cara. Os títulos são autênticos, Sr. Casaro, disse Vine, deslizando uma pesada pasta de couro pela mesa de mogno, emitida pelo Banco de Sicília em 1947. Títulos ao portador da Era da Reconstrução. Quem detém o papel é dono do ouro, 150 milhões pagáveis mediante apresentação em Zurique. Dante ainda não tocou nos papéis. Ele tomou um gole de seu Pinot Noir. Ele estava procurando uma maneira de guardar um grande influxo de dinheiro antes que uma auditoria federal atingisse sua empresa de logística. Esses títulos eram o veículo perfeito, portáteis, impossíveis de rastrear e historicamente valiosos. Minha equipe revisou as digitalizações, disse Dante. Sua voz era um barítono grave que mal se sobrepunha ao barulho dos talheres. Mas eu quero ver as marcas d'água físicas. Naturalmente, Vane abriu a pasta. Dentro havia 3 folhas de pergaminho, amareladas pelo tempo, cobertas por uma caligrafia italiana intricada e carimbos oficiais. Elas cheiravam a poeira e dinheiro antigo. Para olhos destreinados, eram obras-primas. Para Dante, que cresceu falando italiano com sua avó, elas pareciam legítimas. Entra Sofia. Sofia, cujo sobrenome foi omitido da lista de funcionários por motivos de segurança, embora ela usasse Rich em seus formulários de imposto de renda, era invisível. Esse era seu superpoder. Ela tinha 24 anos, cabelos escuros presos em um coque severo e um uniforme 2 tamanhos maior, escondendo deliberadamente sua silhueta. Ela mantinha a cabeça baixa. Movia-se silenciosamente. Era a garçonete perfeita porque não existia. Mas Sofia não era apenas uma garçonete. Ela era doutoranda em linguística na Universidade da Colômbia e havia perdido seu financiamento 3 meses antes devido a um escândalo no departamento com o qual ela não tinha nada a ver. Ela estava sem dinheiro, desesperada e trabalhando em turnos duplos para pagar o aluguel em Atoria. Mais importante ainda, sua tese era sobre dialetos sicilianos e sintaxe administrativa do pós-guerra. Literalmente não poderia haver uma garçonete pior para Silas Vine encontrar. Sofia se aproximou da mesa 9 com um copo de água gelada. Ela sabia quem era Dante Casaro. Todos no restaurante sabiam. A equipe havia sido instruída. Não olhe nos olhos dele. Não fale a menos que seja falado. Reabasteça o copo antes que ele chegue à metade. Ela se moveu para servir água no copo de cristal de Dante. Ao se inclinar, seus olhos se voltaram para a mesa. Foi um reflexo. Ela leu tudo. Cardápios, recibos, mensagens de texto em telefones deixados com a tela voltada para cima. Seu olhar pousou no documento no centro.
Certificado de Obligation, Palmo, 1947. Ela congelou. O copo de água ficou suspenso no ar. O texto no título era lindo, era majestoso e era impossível. Seu coração batia forte contra as costelas. Ela deveria se afastar. Era Dante Casaro. Se ela o envergonhasse ou interrompesse um negócio, poderia perder o emprego ou pior. Ela conhecia as histórias. Pessoas que irritavam a família Casaro tendiam a sofrer acidentes. Mas Sofia tinha uma falha. Ela não suportava a gramática incorreta. E certamente não suportava mentiras. Dante enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma caneta tinteiro. A resina preta refletia a luz. Ele tirou a tampa. Silas Vane estava sorrindo. Um sorriso predatório e tenso. Ele observava a caneta. Dante colocou a ponta da caneta na linha de transferência. Sofia não pensou. Ela agiu por instinto. Quesito falso. Ela sussurrou. O som era quase inaudível, mas na bolha de tensão ao redor da mesa, soou como um tiro. Dante parou. A caneta pairou a milímetros do papel. Ele não olhou para cima imediatamente. Ele apenas congelou. Silas Vane piscou, seu sorriso vacilando. Com licença, Vane gritou com ela, seu sotaque cortando as vogais. Estamos em uma reunião. Saia daqui. Dante levantou lentamente a cabeça. Ele ignorou Vane. Ele olhou diretamente para a garçonete. Pela primeira vez, ele realmente a viu. Ele viu os olhos castanhos aterrorizados, os nós dos dedos brancos segurando o jarro de água, o leve tremor em seus lábios. "O que você disse?" perguntou Dante. Sua voz era assustadoramente calma. Sofia engoliu em seco. Sua garganta parecia lixa. Ela percebeu que acabara de dar um passo no abismo. Não havia volta. "Eu disse que é falso", disse ela, mudando para o inglês, com a voz trêmula, mais clara. "Este documento é uma falsificação." Vane riu. Um som áspero e rouco. "Isso é absurdo. Dante, sua funcionária está bêbada. Tire-a daqui." Dante não tirou os olhos de Sofia. "Abaixe a água", ordenou ele. Ela colocou a foto sobre a mesa com um tilintar. "Explique", disse Dante. "Você tem 10 segundos." Sofia respirou fundo. Ela apontou com o dedo trêmulo para o terceiro parágrafo do título. "O documento é datado de 1947, emitido em Palmo", disse ela, seu cérebro acadêmico superando o medo. "O texto está escrito em um dialeto burocrático formal. Mas veja aqui a cláusula relativa aos direitos do portador. Ela usa a expressão agarrance duty. Essa é uma expressão jurídica padrão em italiano." Então Vane zombou. "É um documento jurídico." "Não", disse Sofia, ganhando velocidade. "Em 1947, os documentos administrativos regionais da Sicília, especificamente os títulos financeiros emitidos pelo Banco de Sicília, não usavam o italiano padrão para essa cláusula específica devido aos estatutos separatistas da época. Eles usavam a linguagem jurídica vernácula siciliana. Deveria dizer pigarante duty, ou usar a sintaxe paleano específica daquele ano. Ela olhou para Dante. "E há mais uma coisa. O carimbo de tinta na parte inferior diz Reion Siciliana, mas em 1947, durante o governo provisório, meses antes da Constituição ser totalmente ratificada em 48, o carimbo oficial para títulos era Alto Quissariato. Este documento usa um carimbo que só foi criado em 1952. Silêncio. Silêncio absoluto e sufocante. Sofia percebeu que estava suando. "Quem quer que tenha feito isso", ela sussurrou. Usou uma versão traduzida pelo Google da história. Não verificaram os arquivos regionais. Dante Casaro virou a cabeça lentamente. Ele olhou da garçonete aterrorizada para o pedaço de papel polido. Então ele olhou para Silas Vane. A cor havia sumido do rosto de Vane. Uma pequena gota de suor escorreu pela sua têmpora. A arrogância desapareceu, substituída pelo medo primitivo de um homem que percebe que o leão acordou. "Ela está certa, Silas?" perguntou Dante suavemente. "Ela é uma garçonete, Dante", balbuciou Vane, levantando-se com a cadeira raspando ruidosamente no chão. "Ela está mentindo. Provavelmente trabalha para a forca. Isso é loucura." "Eu represento as famílias bancárias mais antigas de Dante." Se moveu tão rápido que Sofia nem percebeu o que aconteceu. Em um momento, Dante estava sentado. No outro, ele se lançou sobre a mesa. Ele agarrou Silas Vane pela lapela de seu terno de $3.000 e o jogou de volta no banco. A mesa balançou. O jarro de água tombou, derramando água gelada sobre os títulos. A tinta do documento de 1947 não resistiu. A tinta vintage verdadeira adere às fibras. Essa tinta, um corante moderno para jato de tinta, começou a escorrer imediatamente, transformando o título inestimável em uma bagunça roxa e borrada.
Dante olhou para a tinta escorrendo. Então ele olhou para Vine. Jato de tinta? Dante murmurou. Você tentou me vender uma mentira de 150 milhões de dólares impressa em uma Epson. Vine ofegou, com os olhos esbugalhados. Dante, por favor, eu posso explicar. Fui forçado. Dante o soltou com um empurrão de nojo. Ele se levantou, alisando o paletó. Ele acenou para dois homens grandes que estavam ao lado do bar. Sua equipe de segurança, Rocco e Léo. Levem o Sr. Vine para a cozinha. Dante disse, sua voz sem emoção. Ele tem muito o que explicar. Usem o frigorífico. É a prova de som. Aqui. Enquanto Rocco e Léo arrastavam um Vine que esperneava e gritava para os fundos do restaurante, os outros clientes ficaram a olhar, com os garfos suspensos no ar. Dante voltou-se para Sofia. Ela abraçava uma bandeja ao peito, parecendo querer desaparecer no chão. Dante se aproximou dela. Ele era muito mais alto que ela. Ele cheirava a sândalo e óleo de arma. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Sofia, ela respondeu com voz trêmula. Sofia, ele repetiu, testando a palavra. Você fala o dialeto permiano perfeitamente. Você conhece a história do movimento separatista de 1947 e serve bifes por um salário mínimo. Eu sou estudante, ela gaguejou. Eu era estudante? Dante olhou para os documentos destruídos e depois para ela. Você acabou de me economizar 150 milhões de dólares americanos, Sofia, e humilhou um homem que vem mentindo para mim há 6 meses. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um cartão de visita e o colocou no bolso do avental dela. O turno acabou, disse Dante. Venha comigo. O quê? Sofia deu um passo para trás. Não posso. Meu gerente. Acabei de comprar o restaurante, disse Dante, sem quebrar o contato visual. Seu gerente trabalha para mim agora. E você também. Ele se virou e caminhou em direção à saída. Vamos, Sofia. Temos que descobrir quem contratou o Sr. Vine antes que percebam que ele falhou. Sofia ficou parada ali, com o som da porta da cozinha batendo atrás de Silas Vane, ecoando em seus ouvidos. Ela olhou para o cartão no bolso. Era preto com um único leão gravado em ouro. Ela tinha 2 opções. Sair pela porta dos fundos e torcer para que Dante Casaro esquecesse que ela existia, o que era improvável, ou seguir o homem mais perigoso de Nova York na chuva. Ela tirou o avental, jogou-o sobre a mesa molhada e seguiu. A viagem do restaurante até a sede de Dante Casaro foi um estudo em privação sensorial. O carro era um Mercedes Maybach blindado personalizado. O interior era tão bem isolado acusticamente que a chuva torrencial de Nova York do lado de fora parecia um sussurro distante. Sofia sentou-se na beirada do assento de couro creme, tremendo. Não estava frio, mas a queda de adrenalina a atingia com força. À sua frente, Dante estava ao telefone, falando em italiano rápido. Ele não estava gritando. Essa era a parte assustadora. Ele estava dando ordens de execução com o mesmo tom que alguém usaria para pedir uma pizza. Verifique o apartamento dele. Se o disco rígido estiver criptografado, traga a torre inteira e descubra com quem Vane falou nas últimas 48 horas. Não me importo se você tiver que subornar a transportadora. Sei isso. Ele desligou e jogou o telefone no banco. Ele olhou para Sofia. Você está tremendo, ele observou. Acabei de ver você arrastar um homem para um frigorífico. Sofia respondeu, com a voz trêmula, mas desafiadora. E agora estou em um carro com um homem que o FBI chama de Príncipe Teflon. Acho que tremer é uma reação racional. O lábio de Dante se contorceu. Um leve sorriso. Você lê os jornais. Isso é bom. Inteligência é útil. Medo é útil. Pânico não é. O carro entrou na garagem subterrânea de um arranha-céu de vidro no centro da cidade, a Torre Aurelius. Dante era dono dos 3 andares superiores. Eles passaram pelo saguão e pegaram um elevador privado que exigia uma varredura da retina para abrir. Quando as portas se abriram, Sofia suspirou. A cobertura não era uma casa. Era uma fortaleza de vidro e aço flutuando acima da cidade. A vista era de tirar o fôlego, mas a atmosfera era fria. Sente-se. Dante apontou para um sofá de veludo preto no centro da sala de estar. Ele caminhou até um bar e serviu 2 taças de um líquido âmbar. Ele trouxe uma para ela. Conhaque. Beba. Isso faz o tremor parar. Sofia pegou a taça. Ela não bebeu. Eu sou uma prisioneira? Depende. Dante sentou-se na poltrona à sua frente, inclinando-se para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. O predador estava de volta. Quem é você, Sofia Richie? Você afirma ser uma estudante. Minha verificação de antecedentes, que terminei há 2 minutos, diz que você não existia antes de 2018. Nenhuma certidão de nascimento em Nova York. Nenhuma rede social.
Você surgiu do nada aos 18 anos, matriculou-se na Colômbia e manteve uma média de 4,0 até ser expulsa há 3 meses. Sofia enrijeceu. Eu não fui expulsa. Fui forçada a sair. Semântica. Dante acenou com a mão. O ponto é que você é um fantasma, assim como Silas Vane. O que me faz pensar, esta noite foi uma armadilha? Você encenou a intervenção para ganhar minha confiança? Sofia bateu o copo na base. O som ecoou na enorme sala. Eu te salvei porque odeio mentirosos, ela retrucou, sua raiva superando seu medo. E eu sei sobre os títulos porque meu pai morreu segurando um. Dante ficou imóvel. Explique. Sofia desviou o olhar para a janela chuvosa. Meu pai era arquivista em Palmo. Ele passou a vida preservando a história. 10 anos atrás, um homem veio até ele, um americano. Ele queria a autenticação de uma pilha de títulos de guerra. Meu pai os validou. Ele não sabia que o homem havia trocado os originais por falsificações após a inspeção. Quando os compradores perceberam que haviam comprado falsificações, não foram atrás do americano, foram atrás do autenticador. Ela respirou trêmula. Queimaram nossa casa com ele dentro. Eu tinha 14 anos. Escapei pela janela do porão. Vim para os Estados Unidos, mudei meu nome e prometi a mim mesma que aprenderia tudo o que havia para saber sobre falsificação de documentos, para que ninguém jamais pudesse mentir para mim novamente. Ela olhou para Dante com os olhos ardentes. Não te salvei por você, Sr. Casaro. Eu o salvei porque Silas Vane é exatamente o tipo de homem que matou meu pai. Dante a estudou por um longo tempo. O silêncio se prolongou, pesado e elétrico. Ele viu a dor em seus olhos, crua e sem retoques. Era a única coisa que você não conseguia fingir. O homem que matou seu pai, disse Dante baixinho. Você sabe o nome dele? Não, apenas um apelido mencionado no arquivo da polícia. O corretor. Os olhos de Dante se estreitaram. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade. O corretor, já ouvi esse nome. Ele é um mito no submundo, um intermediário que conecta os cartéis aos bancos. Ele se virou para ela. Se Silas Vane estava tentando passar esses títulos, provavelmente trabalhava para o corretor, o que significa que temos um inimigo em comum, Sofia. Ele estendeu a mão. Você precisa de proteção. Eu preciso de um especialista em documentos forenses que não esteja na folha de pagamento do FBI. O trabalho paga 10 mil por semana. Você mora aqui. Você não sai deste prédio sem minha equipe de segurança e me ajuda a encontrar o corretor. Sofia olhou para a mão dele. Era um acordo com o diabo, mas também era uma chance de vingança. Ela se levantou e apertou a mão dele. Seu aperto era quente, áspero e firme. Tenho condições, disse ela. Dante ergueu uma sobrancelha. Você não está em posição de negociar. Mas me divirta. Quero acesso aos seus arquivos. Se encontrarmos esse homem, quero ser eu quem traduz as provas. Quero ter certeza de que ele está acabado. Feito, disse Dante. Bem-vinda à família, Sofia. As 48 horas seguintes foram um borrão de cafeína, arquivos criptografados e a terrível constatação de que Sofia agora vivia no centro de um império criminoso. Dante não era apenas um chefe da máfia. Ele era um CEO da violência. Ele dirigia sua organização como uma empresa da Fortune 500. Reuniões matinais, demonstrações de lucros e perdas, coordenação logística. Sofia foi instalada em um quarto de hóspedes que era maior do que todo o seu apartamento, mas passava a maior parte do tempo na sala de guerra, um escritório à prova de som cheio de servidores e monitores. Foi na quarta-feira à noite que eles tiveram a chance. Rocco, chefe de segurança de Dante, um homem que parecia ter sido esculpido em granito, entrou com um disco rígido. Nós invadimos o telefone de Vane. Ele apagou as mensagens de texto, mas recuperamos as gravações de voz. Dante fez um gesto para que Sofia colocasse os fones de ouvido. Ouça, diga-me o que você ouve. Sofia ajustou os fones. Dante ficou atrás dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que emanava dele. Era uma distração, mas ela se forçou a se concentrar. O áudio estava distorcido. Era uma gravação de uma ligação que Vane havia feito horas antes da reunião na churrascaria. O peixe está na isca, disse a voz de Vane. Kaiser não suspeita de nada. O papel está envelhecido na medida certa. Então, uma segunda voz respondeu. Era distorcida, grave e mecânica, mas a cadência era distinta. Não o subestime. Casaro é um lobo. Se ele sentir o cheiro da tinta, você está morto. Faça a troca e vá para o ponto de extração no aeroporto de Teterboro, voo 774. Sofia reproduziu o clipe. Ela fechou os olhos. Ela isolou as vogais da voz distorcida.
Reproduza novamente, ela sussurrou. Ela ouviu a maneira como o homem misterioso pronunciou a palavra Casaro. Ele não disse Casaro como um americano. Ele disse Casaro com uma leve ênfase na primeira sílaba. E o R foi enrolado, mais suavemente. Francês? Disse Sofia, abrindo os olhos. Francês? Perguntou Dante. Tem certeza? Com certeza? Sofia digitou rapidamente no teclado, abrindo um mapa linguístico. Ele está falando inglês, mas o procedimento é típico de Nice ou Marles, e ele usou a palavra extração. Isso é terminologia militar. Ela se virou para Dante. Seu homem misterioso não é um banqueiro. Ele é um ex-militar, provavelmente da Legião Estrangeira Francesa, operando na costa do Mediterrâneo. Dante olhou para Rocco. Quem conhecemos em Marsella que lida com fraudes de alto nível? Rocco franziu a testa. Os corsacanos controlam Marsella, mas geralmente não se metem com as famílias de Nova York. A menos que tenham sido contratados, concluiu Dante. Os dedos de Sofia voavam pelo teclado. Voo 774, Teterborough. Se Van deveria estar nesse voo, podemos rastrear o número da cauda. Ela invadiu o registro público de voos. Levou 3 minutos. Aqui. Número da cauda N459GH registrado em nome de uma empresa de fachada em Delaware. Blue Heron Holdings. O rosto de Dante ficou sombrio. Blue Heron, ele praguejou baixinho. Você conhece? Sofia perguntou. É uma holding usada pelo senador Arthur Sterling, disse Dante, sua voz baixando para um grunhido perigoso. Ele é o presidente do Comitê Bancário do Senado. Ele deveria ser o cara que combate a lavagem de dinheiro. Então, um senador americano contrata um mercenário francês para vender títulos falsos para a máfia italiana. Sofia resumiu, com a cabeça girando. Isso parece uma armadilha. Dante disse. Não era sobre o dinheiro. Os títulos eram falsos. Se eu tivesse assinado aquele acordo, Sterling teria provas de que eu estava movimentando capital ilegal. Ele teria me prendido no momento em que o dinheiro fosse transferido. Ele olhou para Sofia com uma nova intensidade. Não era mais apenas respeito, era admiração. Você não apenas me salvou dinheiro, Sofia. Você me salvou da prisão federal. Ele se inclinou, colocando as mãos nos braços da cadeira dela, prendendo-a. Seu rosto estava a centímetros do dela. Ela podia ver os reflexos dourados em seus olhos escuros. Temos que partir para a ofensiva, disse Dante. O senador Sterling está organizando um baile de gala no sábado à noite no Metropolitan Museum, um evento beneficente para arrecadar fundos. Então, perguntou Sofia, com a respiração ofegante. Então, Dante sorriu. Nós vamos. Silas Vane está desaparecido. Então, Sterling ainda não sabe que o negócio fracassou. Ele acha que estou arruinado. Quero ver a expressão dele quando eu entrar pela porta da frente. Nós! Gritou Sofia. Não posso ir sozinha. Vai parecer suspeito. Preciso de um acompanhante. Alguém que se misture, que fale 3 idiomas e que consiga identificar um mentiroso do outro lado da sala. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. Seu toque foi elétrico, enviando uma descarga direto para o estômago dela. Prepare-se, Sofia. Você vai precisar de um vestido. A transformação de Sofia Ricci foi metódica e cara. Dante não a mandou para um salão de beleza. Ele trouxe o salão para a cobertura. Uma equipe de 3 estilistas passou 4 horas depilando, polindo e pintando. Quando terminaram, Sofia se olhou no espelho de corpo inteiro. A mulher que a fitava era uma estranha. Ela usava um vestido personalizado de seda azul escura que se moldava às suas curvas como uma segunda pele, com uma fenda que subia perigosamente pela coxa. Seu cabelo caía em ondas suaves sobre um ombro. Em volta do pescoço, usava uma gargantilha de diamantes que provavelmente custava mais do que a biblioteca da universidade onde costumava estudar. Perfeito, disse uma voz da porta. Dante estava ali vestindo um smoking que lhe assentava com precisão letal. Ele caminhou até ela, ficando atrás do seu reflexo no espelho. Pareciam um casal poderoso na capa de uma revista. Sombrios, perigosos e bonitos. Ele tocou os diamantes em seu pescoço. Contém um microfone. Rocco estará na van lá fora ouvindo. Se você se meter em apuros, diga a palavra champanhe. Estou nervosa, admitiu Sofia. Sou uma garçonete, Dante. Não sei como falar com senadores. Você é mais inteligente do que todas as pessoas naquela sala, sussurrou Dante em seu ouvido. Apenas seja você mesma. Observe, traduza e segure meu braço. O Metropolitan Museum of Art estava fechado ao público, transformado em um salão de baile reluzente. O templo de Dendor estava iluminado por luzes roxas. Garçons circulavam com bandejas de caviar. O ar cheirava a perfume caro e hipocrisia.
Quando Dante Casaro entrou com Sofia em seus braços, a sala ficou em silêncio. Cabeças se viraram, sussurros começaram por trás das mãos. Dante caminhava com uma arrogância descontraída, guiando Sofia pela multidão. Lá está ele, murmurou Dante, acenando com a cabeça para um grupo de homens perto das estátuas egípcias. O senador Arthur Sterling era um homem grande, com rosto vermelho e um sorriso falso. Ele ria alto de uma piada. Dante se aproximou dele. Senador, que noite adorável. Sterling se virou. Por uma fração de segundo, sua máscara caiu. Um choque genuíno passou por seus olhos. Ele parecia ter visto um fantasma. Senhor Casaro, gaguejou Sterling, recuperando-se rapidamente. Não esperava vê-lo aqui. Ouvi dizer que estava ocupado com negócios. Os negócios estão indo muito bem, disse Dante suavemente. Gostaria de lhe apresentar minha noiva, Sofia. Sofia estendeu a mão. É um prazer, senador. Sterling apertou sua mão com a palma suada. Noiva, não sabia que você estava se estabelecendo, Dante. Sofia é especial. Dante sorriu. Um sorriso afiado e perigoso. Ela tem um olho incrível para detalhes. Recentemente, ela me ajudou a evitar um péssimo investimento. Alguns títulos falsificados de 1947. Você consegue imaginar? Alguém tentou passá-los como verdadeiros. Sterling empalideceu. Ele riu nervosamente. O mercado está cheio de tubarões, eu suponho. De fato, acrescentou Sofia, com voz doce. É preciso ter cuidado. Nunca se sabe quando uma garça azul pode voar para dentro do motor. Sterling soltou a mão dela como se ela o queimasse. Ele a encarou aterrorizado. Ele sabia que ela sabia. Com licença, murmurou o senador. Preciso de uma bebida. Ele praticamente correu em direção ao bar. Ele está fugindo, sussurrou Dante para Sofia. Bom trabalho. Ele não é o chefe, sussurrou Sofia de volta, inclinando-se para Dante enquanto começavam a balançar ao som da música. Você viu os olhos dele? Ele olhou para outra pessoa. Quando mencionei Blue Heron, ele procurou aprovação. Quem? Dante perguntou, girando-a na pista de dança. O homem de terno cinza perto da coluna. Aquele com a bengala. Dante olhou discretamente. O homem era mais velho, distinto, com cabelos grisalhos e óculos de armação de metal. Ele os observava com um distanciamento frio e calculado. Sofia congelou. Seus pés pararam de se mover. Sofia? Dante perguntou, apertando sua cintura com mais força. O que foi? Eu o conheço. Ela sussurrou com a voz embargada. Quem é ele? É o professor Hale, ela disse tremendo. Ele era o reitor do meu departamento na Colômbia. Foi ele quem me acusou de plágio. Foi ele quem me expulsou e me colocou na lista negra. Dante a puxou para mais perto, protegendo-a da vista. O homem que arruinou sua vida está na festa de um senador. Ele não é apenas um professor, Sofia percebeu. As peças se encaixaram em sua mente com uma clareza assustadora. Dante, ele ensinava economia histórica. Ele é especialista em finanças europeias do pós-guerra. Ele não apenas contratou alguém para fazer os títulos falsos, ele os projetou. Fazia sentido. Os erros específicos de dialeto, os selos obscuros, era um trabalho acadêmico. Hale é o arquiteto. Dante percebeu que o corretor trabalha para ele. De repente, a música parou. As luzes piscaram. Senhoras e senhores, uma voz ressoou pelos alto-falantes. Era o professor Hale em pé no pódio. Se puderem me dar sua atenção, ele olhou diretamente para Dante e Sofia do outro lado da sala. Ele sorriu, um sorriso paternal que não chegava aos olhos. Temos um convidado especial esta noite, disse Hale. O senhor Dante Casaro e sua encantadora acompanhante. Acho que um brinde está em ordem. Ele ergueu sua taça. Naquele momento, Sofia sentiu uma vibração em sua bolsa. Era seu telefone. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ela olhou para a tela. Texto. Eu sei que você está usando um microfone, Sofia Rich. Vá sozinha até a saída leste ou divulgarei o vídeo da morte de seu pai para a imprensa. Você tem 60 segundos. Sofia engasgou. Ela olhou para Hale. Ele deu um aceno sutil com a cabeça. Dante, ela sussurrou, preciso ir ao banheiro. Agora não, disse Dante, percebendo a tensão. Algo está errado. Por favor, ela se afastou dele. Só vou voltar já. Ela não podia contar a ele. Se Hale tivesse um vídeo do assassinato de seu pai, ele poderia mostrar o rosto do assassino. Era a única pista que ela tinha. Sofia, Dante chamou-a, mas ela já estava desaparecendo na multidão, indo em direção à saída leste, direto para a boca do lobo. Dante observou a partir, seu instinto gritando que ela estava entrando em uma armadilha. Ele tocou seu fone de ouvido. Rocco, bloqueie as saídas leste. Ninguém sai. E pegue o carro.
Vamos ter uma conversa com o professor. Mas quando Sofia empurrou as pesadas portas e entrou no corredor escuro da ala do museu, não encontrou Rocco. Encontrou o cano frio de um silenciador pressionado contra sua testa. Olá, minha querida aluna, a voz do professor Hale veio das sombras. Você sempre foi inteligente demais para o seu próprio bem. É hora da sua prova final. O cano da arma estava frio contra a pele de Sofia, mas sua mente estava em brasa. O professor Hale estava parado nas sombras do corredor de serviço da ala egípcia, ladeado por dois homens em trajes táticos. Ele parecia deslocado em seu smoking, um monstro disfarçado de cavalheiro. Você deveria ter continuado sendo garçonete, suspirou Sofia Hale, ajustando os óculos com a mão livre. Você tinha uma vida tranquila e invisível. Por que você teve que interferir no meu fundo de aposentadoria? Você o matou, sussurrou Sofia, sua voz tremendo com uma mistura de terror e raiva. Meu pai, você foi o americano que lhe trouxe os títulos. Seu pai era um tolo teimoso. Hale sorriu com desdém. Eu lhe ofereci 10%. Ele ameaçou chamar a polícia. Ele não tinha visão, assim como você. Ele acenou para seus guardas. Levem-na para a van. Vamos terminar isso no armazém. Preciso saber o quanto ela contou a Casaro. Um dos guardas agarrou o braço de Sofia, torcendo seu ombro dolorosamente. A mente de Sofia correu. O colar, o fio. Ela tinha que acionar o sinal. Mas se ela gritasse champanhe agora, eles saberiam. Ela tinha que ser mais esperta. Tinha que incorporar isso em uma frase. Ela olhou para Hale, forçando um olhar de desespero patético. Espere, gritou ela, tropeçando enquanto o guarda a puxava. Por favor, professor. Eu não contei nada a ele. Eu só queria o dinheiro. Eu posso ajudá-lo. Podemos comemorar. Podemos beber champanhe em Paris. Apenas me deixe ir. Hale fez uma pausa. Ele riu. Um som seco e rouco. Champanhe? Você acha que pode me subornar com uma fantasia? Você é realmente patética. Mas a palavra já havia sido dita. 3 segundos depois, a pesada porta de metal no final do corredor explodiu para dentro. Não foi um chute. Foi uma carga explosiva. O metal se deformou e voou das dobradiças com um estrondo ensurdecedor. A fumaça encheu o corredor estreito. Através da névoa, Dante Casero emergiu. Ele não estava segurando uma pistola. Ele estava segurando uma submetralhadora e se movia com a eficiência assustadora de um ceifador. Rocco estava logo atrás dele. Solte-a! Gritou Dante, sua voz ecoando nas paredes de concreto. Os guardas de Hale entraram em pânico. Um deles levantou sua arma, mas Dante foi mais rápido. 2 rajadas controladas. Tip, chicote, tip, sweep. E o guarda caiu no chão. O segundo guarda agarrou Sofia, usando-a como escudo humano, pressionando sua arma contra a têmpora dela. Afaste-se! Gritou o guarda. Vou matá-la. Juro por Deus. Dante congelou. Ele sinalizou para Rocco não atirar. O corredor ficou em um silêncio tenso e enfumaçado. O alarme de incêndio começou a soar à distância, uma luz estroboscópica rítmica cortando a escuridão. Os olhos de Dante fixaram-se nos de Sofia. Ele não parecia assustado, parecia concentrado. Ele acenou para ela com a cabeça. Abaixe-se. Sofia não hesitou. Ela pisou com força com o salto alto no peito do pé do guarda e jogou o peso do corpo para baixo. O guarda gritou de dor e, por reflexo, afrouxou o aperto. Naquele instante, Dante atirou. O tiro era impossível. Uma única bala passou pelo ombro de Sofia, atingindo o guarda diretamente na testa. Ele caiu como uma pedra. Sofia bateu com força no chão, arranhando os joelhos. O professor Hale, vendo seu capanga ser eliminado em menos de 10 segundos, virou-se e correu em direção à saída da doca de carga. Rocco, pegue Sofia! Gritou Dante, passando por cima do guarda caído e correndo atrás de Hale. Rocco estava ao lado de Sofia instantaneamente, puxando-a para cima. Senhora Rich, você está ferida? Estou bem. Ela ofegou, tirando os sapatos de salto alto para poder correr. Vá, não deixe ele escapar. Eles saíram correndo para a doca de carga bem a tempo de ver um SUV preto arrancando com os pneus fumegando. Dante atirou nos pneus, mas o veículo era blindado. Ele desapareceu na noite chuvosa de Nova York. Dante xingou, batendo com a mão na parede de concreto. Ele se virou para Sofia. A adrenalina ainda corria em suas veias, fazendo seu peito arfar. Ele caminhou até ela, segurando seu rosto com as mãos. Seu toque era áspero, possessivo. Ele verificou se ela estava ferida, seus olhos examinando cada centímetro de seu rosto. Você, ele rosnou, é a mulher mais imprudente, inteligente e irritante que já conheci. Eu disse a senha,
Ela ofegou, suas mãos agarrando as lapelas do smoking dele. Você esperou até ter uma arma apontada para sua cabeça para dizer... Dante gritou, embora não houvesse raiva em seus olhos, apenas alívio aterrorizado. Achei que tinha perdido você. Ele a puxou para si, esmagando-a contra seu peito. Por um momento, a chuva e as sirenes não existiram. Havia apenas o cheiro de pólvora e os batimentos frenéticos de seus corações. Ele fugiu, murmurou Sofia em seu casaco. Não totalmente. Dante se afastou, um sorriso sombrio voltando ao seu rosto. Ele ergueu um elegante pendrive prateado. O que é isso? Caiu do bolso de Hale quando ele começou a correr. Dante disse que estava com muito medo de morrer. Ele largou o trabalho de sua vida. Sofia olhou para o pendrive. O livro Razão. Vamos para casa, disse Dante, guiando-a em direção ao carro que os esperava. Temos algo para ler. A atmosfera na sala de guerra da Torre Aurelius era sufocante. Eram 3 horas da manhã. A chuva batia contra as janelas do chão ao teto. Dante, Rocco e Sofia estavam reunidos em torno do monitor principal. O pendrive prateado estava conectado. Está criptografado, resmungou Rocco, batendo com o punho na mesa. A ES 256 bits, nível militar. Levaria 100 anos para um supercomputador decifrar isso. A tela exibia um prompt de login simples. Sem link para recuperar senha esquecida, apenas um cursor piscando e uma dica. A origem da mentira. Dante olhou para Sofia. Ela estava enrolada em um cobertor grosso de lã, segurando uma caneca de chá, olhando para a tela. Ela estava olhando para ela há 20 minutos. A origem da mentira, repetiu Dante. É um enigma. Hale é um acadêmico, murmurou Sofia, sua mente voltando para as salas de aula da Colômbia. Ele se acha mais inteligente do que todos. Ele usa o conhecimento como arma. A origem da mentira. Em sua aula, ele sempre ensinava que a primeira grande mentira financeira não foi um título, foi um erro de tradução. Ela se levantou, tirando o cobertor. Caminhou até o teclado. Ele era obcecado pelo Banco Medici, disse Sofia, digitando. Especificamente, um livro contábil de 1492, onde um zero foi adicionado a um balanço patrimonial para esconder um déficit. Ele chamou isso de erro de ouro. Ela digitou erro de ouro. Acesso negado. Droga. Sofia sibilou. Pense como ele, disse Dante atrás dela, com a mão apoiada no encosto da cadeira. Ele matou seu pai por causa de um título siciliano. Ele tentou me vender um título siciliano. Sua obsessão é a Sicília. Os olhos de Sofia se arregalaram. O título que ele mostrou a você, o falso, tinha uma data, 14 de outubro de 1947. Então Rocco perguntou. 14 de outubro de 1947 não é apenas uma data aleatória, disse Sofia, com os dedos pairando sobre as teclas. Foi o dia em que a Assembleia Regional da Sicília aprovou a votação do Estatuto Especial, a lei que deu autonomia à ilha. Mas Hale sempre argumentou em sua tese que a votação foi fraudulenta. Ele chamou de Estatuto Bastardo. Ela digitou em italiano, Lost Statuto Bastardo, acesso negado. Restava uma tentativa. Rocco avisou. Se você errar, o disco se apagará. A sala ficou em silêncio total. A pressão era física. 150 milhões de dólares, as provas do assassinato de seu pai e suas vidas, tudo dependia de uma frase. Sofia fechou os olhos, pensou em Hale, pensou em sua arrogância, pensou no momento em que percebeu a falsificação no restaurante. Ele usou o dialeto errado, ela sussurrou sobre o título. Ele usou Garanzia Duty em vez de Pigarante Duty. Ela abriu os olhos. Ele não cometeu um erro. Ele fez isso de propósito. Era a sua assinatura. Uma zombaria oculta das pessoas que ele estava enganando. A senha não é a verdade. A senha é a própria mentira. Ela digitou a frase gramaticalmente incorreta do título falso. A Garan's Duty. Ela apertou Enter. A tela piscou em verde. Acesso concedido. Os arquivos começaram a aparecer na tela. Contas bancárias nas Ilhas Cayman, pagamentos do senador Sterling, plantas dos títulos falsos e uma pasta chamada Pontas Soltas. Dante clicou em Pontas Soltas. Um arquivo de vídeo foi aberto. Era uma filmagem granulada de vigilância de 10 anos atrás. Uma casa em Palmo. Um homem saindo pela porta da frente, acendendo um cigarro, enquanto as chamas engolfavam o prédio atrás dele. O homem se virou para a câmera. Era um professor Hale mais jovem. Sofia soltou um soluço abafado, cobrindo a boca com a mão. Dante pausou o vídeo. Ele não precisava ver mais. Colocou a mão no ombro de Sofia, apertando com força. Nós o pegamos.
disse Dante com a voz fria como gelo. Rocco, envie os arquivos financeiros para o FBI anonimamente. Destrua o senador Sterling. E Hale? Rocco perguntou. Dante olhou para a tela. Ele abriu o arquivo mais recente. Plano de voo em andamento. Ele não vai para a prisão. Dante disse que ele está tentando fugir. Ele tem um voo charter privado marcado para as 5 horas da manhã saindo de uma pista privada em Jersey. Ele está indo para um país que não extradita. Dante se virou para Sofia. Fique aqui. Você já fez o suficiente. Você encontrou as provas. Eu cuido do resto. Sofia se levantou. Ela enxugou as lágrimas do rosto. Sua expressão havia mudado. A estudante assustada havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher que havia passado pelo fogo. Não, ela disse. Dante olhou para ela surpreso. Sofia, isso vai ser violento. Não vou prendê-lo. Eu sei, ela disse. Ela caminhou até a mesa onde Rocco havia colocado as armas. Ela pegou uma pistola pesada. Ela não a segurava como um gangster. Ela a segurava como uma ferramenta pesada e perigosa que não queria tocar, mas precisava usar. Ele matou minha família, disse ela, olhando Dante nos olhos. Passei 10 anos fugindo dele. Não vou ficar assistindo de um monitor enquanto você acaba com ele. Vou com você. Dante olhou para ela. Ele viu a determinação em seu queixo. Ele percebeu que não poderia impedi-la, mesmo que quisesse, e Deus o ajudasse. Ele não queria impedi-la. Ele a queria ao seu lado. Ela era sua igual. Rocco, disse Dante sem tirar os olhos de Sofia. Arranje um colete para ela. Ele se aproximou de Sofia e pegou a arma de sua mão. Ele verificou a câmara, engatou a segurança e a devolveu. Se você vier, disse Dante, faça exatamente o que eu disser, sem heroísmo. Vamos acabar com isso e ir embora. Juntos, juntos, ela repetiu. Dante pegou seu casaco. Vamos pegar um avião. A pista de pouso em Teterboro era um trecho desolado de asfalto molhado, iluminado apenas pelas luzes estroboscópicas de um jato Gulfstream à espera. Os motores já estavam rugindo, um grito agudo cortando a névoa antes do amanhecer. O Maybach de Dante não apenas entrou na pista, ele a invadiu. Rocco dirigiu direto para o nariz do avião, desviando no último segundo para bloquear a pista, com os pneus cantando. Antes mesmo de o carro parar, Dante já estava fora. A chuva o encharcou instantaneamente, colando seu cabelo na testa. Ele levantou sua arma, mirando diretamente na escada aberta do avião. Desligue os motores, gritou Dante. O piloto, vendo o armamento pesado, não discutiu. As turbinas pararam em silêncio. No topo da escada, o professor Hale apareceu. Ele segurava uma pasta, o backup físico de sua fortuna. Ele olhou para Dante e então viu Sofia saindo do carro atrás dele. Ela segurava a arma com as 2 mãos, exatamente como Dante havia lhe mostrado. Ela não estava mais tremendo. Acabou, Hale! Gritou Sofia acima do vento. O FBI tem o livro razão. O senador já está sob custódia. Você não tem onde pousar. Hale ficou no topo da escada, olhando para eles como um rei em um castelo em ruínas. Ele riu, um som maníaco e quebrado. Você acha que eu me importo com o senador? Gritou Hale de volta. Tenho contas em lugares que o FBI nem consegue encontrar no mapa. Você não pode me impedir, Sofia. Eu sou o arquiteto deste mundo. Você é apenas uma nota de rodapé. Ele enfiou a mão no paletó. Não faça isso, Dante advertiu, apertando o dedo no gatilho. Hale não sacou uma arma. Ele sacou um detonador. Se eu for, Hale sorriu. As provas vão comigo. O avião está armado. Um clique e esta pasta e a prova de quem matou seu pai. Queima. Ele colocou o polegar sobre o botão. Deixe-me ir, Sofia, e você poderá manter seu pequeno romance. Se me impedir, perderá a verdade para sempre. Dante hesitou. Ele olhou para Sofia. Ele sabia o quanto aquele desfecho significava para ela. Ele não atiraria se isso significasse destruir a paz dela. Sofia abaixou a arma. Ela olhou para o homem que assombrava seus pesadelos há 10 anos. Ela pensou no incêndio. Ela pensou na Era de Ouro. Você está mentindo, disse Sofia. Sua voz estava calma. Hale piscou. O quê? Você está mentindo? Repetiu ela, dando um passo à frente. Você é um narcisista, professor. Você passou 40 anos construindo sua reputação. Você arquivou cada golpe, cada dólar, cada vitória. Você não armou o avião para explodir as provas. Você é orgulhoso demais para destruir seu próprio legado. O rosto de Hale se contorceu. Ela o havia lido perfeitamente. Você não está segurando um detonador, disse Sofia, levantando a arma novamente. Você está segurando um controle de porta de garagem. O blefe de Hale foi desmascarado. Em um acesso de raiva, ele jogou o detonador falso em direção a eles e tentou pegar a arma verdadeira em seu cinto.
Ele foi muito lento. Dante não atirou. Sofia atirou. Crack. O tiro foi largo. Acertou na grade de metal ao lado da mão de Hale. Faíscas voaram. Não foi um tiro mortal. Isso aterrorizou. Ele tropeçou para trás, tropeçando em seus próprios pés, e caiu pela escada de metal, batendo no asfalto molhado aos pés de Dante. Dante ficou em pé sobre ele, olhando para baixo com fria indiferença. Ele chutou a arma para longe do alcance de Hale. Hale gemeu, segurando as costelas machucadas. Ele olhou para Sofia, que caminhava em sua direção. A aluna havia se tornado a mestre. Por favor, Hale sussurrou. Sofia, eu era apenas um intermediário. Posso lhe dar nomes mais importantes. Sofia olhou para ele. Ela viu um velho patético em um smoking molhado. Não preciso de nomes, ela disse suavemente. Eu tenho o livro Razão, ela se virou para Dante. Terminei com ele. Dante assentiu. Ele agarrou Hale pelo colarinho e o arrastou em direção a Rocco, que esperava com amarras plásticas. O FBI chegará em 5 minutos. Dante disse a Hale, você passará o resto da vida em uma cela explicando como uma garçonete foi mais esperta que você. Dante se virou para Sofia. As sirenes da polícia soavam ao longe, ficando cada vez mais altas. Ele se aproximou dela, pegou a arma de sua mão e a colocou no cinto. Ele segurou o rosto dela, enxugando a chuva de suas bochechas. Você não o matou, disse Dante, parecendo impressionado. Ele não vale a bala, respondeu Sofia. Além disso, tenho uma tese para terminar. Dante riu, um som genuíno e caloroso que quebrou a tensão da noite. Ele a beijou, feroz e possessivo, ali mesmo na passarela, enquanto as luzes vermelhas e azuis dos carros da polícia inundavam a cena. Esqueça a tese, sussurrou Dante contra os lábios dela. Tenho uma oferta de trabalho melhor para você. Envolve servir mesas? Perguntou ela, sorrindo pela primeira vez em dias. Não, disse Dante, pegando sua mão enquanto se viravam para enfrentar as autoridades. Envolve administrar o império. 6 meses depois, a sala de obsidiana estava lotada. A mesa 9 estava ocupada, como sempre, por Dante Casaro. Mas desta vez, ele não estava sentado em frente a um banqueiro apavorado. Ele estava sentado em frente a Sofia. Ela não estava usando avental. Ela estava usando um blazer branco estruturado, com os cabelos soltos e brilhantes. Ela estava revisando um contrato para uma fusão de transporte marítimo no Mediterrâneo. A sintaxe no parágrafo 4 é ambígua, disse Sofia, circulando uma cláusula com uma caneta tinteiro dourada. Eles estão tentando esconder uma brecha tarifária. Nós rejeitamos. Dante tomou um gole de seu vinho, observando-a com orgulho descarado. Você é implacável, senhora Casaro. Aprendi com o melhor, ela piscou. Um garçom se aproximou da mesa, um jovem nervoso, tremendo levemente enquanto segurava o jarro de água. Ele olhou para Dante com medo. Sofia gentilmente colocou a mão sobre o copo. Ela olhou para o jovem garçom e sorriu calorosamente. Tudo bem, disse ela. Apenas respire e preste atenção à gramática no quadro de especialidades. Você escreveu produto errado. O garçom piscou, sorriu nervosamente e serviu a água. Dante estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão dela. A garçonete, que sabia demais, havia se tornado a mulher que governava tudo. E a melhor parte era que tudo era completamente real. E essa é a história de como Sofia Richie, uma garçonete sem nada a perder, usou uma lição de gramática para derrubar um império multimilionário. Parece ficção, não é? Mas no mundo das altas finanças e do crime organizado, o menor detalhe, um carimbo errado, uma gagueira nervosa ou um dialeto de 1947 pode ser a diferença entre uma fortuna e um funeral. Sofia provou que o conhecimento não é apenas poder, é sobrevivência. Se você gostou deste mergulho profundo no submundo da máfia, faça-me um favor, clique no botão curtir. Isso ajuda o algoritmo a encontrar mais histórias como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para nunca perder nenhuma parte. E eu quero saber, qual é a habilidade que você tem que poderia salvar sua vida em uma situação de alto risco? Conte para mim nos comentários abaixo. Fique seguro, fique atento e nos vemos na próxima história.